Ele só queria pegar um contrato esquecido em sua sala. Mas ao abrir a porta do corredor de serviços, o que viu o paralisou. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Deitada sobre duas cadeiras mal alinhadas, com um bebê pequeno nos braços, uma faxineira dormia profundamente, exausta, vulnerável e invisível a todos. Naquele instante, o homem mais poderoso daquele prédio se viu diante de algo que dinheiro nenhum podia controlar. E ele não sabia, mas nada ali seria esquecido. Gustavo Vilela não costumava aparecer na empresa fora do expediente. Aos 38 anos, o CEO da Vilela Tech já era conhecido como um titã no mundo dos negócios. Racional, frio, metódico. Se os números faziam sentido, o mundo estava em ordem. Mas naquela madrugada chuvosa de segunda-feira, ele voltou ao prédio por impulso. Algo o incomodava, e ele precisava colocar a cabeça em ordem. Ao atravessar o hall deserto e seguir pelo corredor do térreo, ele notou uma luz fraca acesa na copa da limpeza. Curioso, abriu a porta, e foi quando a cena o surpreendeu. Uma mulher de uniforme azul dormia sentada, com a cabeça caída para o lado e um bebê no colo, envolto em uma manta puída. Ao lado, uma mamadeira vazia e uma sacola plástica serviam de improviso para o resto do enxoval. Gustavo ficou imóvel. Não havia vergonha ou revolta em seu rosto, apenas um silêncio desconcertante. A faxineira sequer notou sua presença. Dormia como quem já não tinha mais forças para fingir que estava bem. Ele fechou a porta com cuidado e saiu dali sem fazer barulho. Na manhã seguinte, algo estava diferente. E não era no prédio, era nele. Pela primeira vez em muito tempo, Gustavo não conseguiu se concentrar em nenhuma reunião. A imagem daquela mulher sozinha com um bebê no colo, durante o turno da madrugada, o perseguia como um eco silencioso. Ele então fez o que raramente fazia. Perguntou o nome dela. E o que descobriu foi só o começo. No dia seguinte, Gustavo chegou cedo. Mais cedo do que qualquer funcionário da diretoria costumava aparecer. Não comentou nada sobre a noite anterior, nem com a secretária, nem com os gerentes. Mas algo em seu olhar denunciava o leve desvio de rotina. Ele não olhava mais para as planilhas do mesmo jeito. Estava ali, mas parte de sua mente ainda estava naquela imagem. A mulher exausta com o bebê nos braços, dormindo no refeitório da limpeza. Na primeira pausa da manhã, ele chamou sua assistente, Carla. Preciso que descubra o nome de uma funcionária, setor da limpeza noturna. Ela tem um bebê pequeno, costuma trazê-lo em alguns turnos. Vi ontem à noite. Carla ficou um pouco surpresa com o pedido. Não era comum Gustavo se envolver com questões operacionais, muito menos com pessoas do nível mais invisível da empresa. Mas assentiu com profissionalismo e, 1 hora depois, voltou com as informações. Luciana Ribeiro tem 31 anos. Começou aqui há cerca de 4 meses. Mora na Zona Norte, num quarto de fundos alugado nos fundos da casa de uma senhora idosa. Tem uma filha pequena, Isabela. Mãe solo. Gustavo ouviu cada palavra com atenção. Quando Carla saiu, ele digitou o nome da funcionária em seu sistema. Encontrou seu cadastro interno. Foto 3/4, ficha limpa, sem advertências. Mas um detalhe chamou sua atenção. No histórico, havia uma anotação discreta. Uma supervisora da limpeza havia registrado uma conversa informal sobre o fato de Luciana ter trazido o bebê durante o turno uma vez, o que não era permitido, mas não houve reincidência. Ele não sabia explicar por que aquilo o afetava tanto. Poderia ignorar, delegar, esquecer, mas não conseguia. Talvez fosse porque nunca tinha se permitido olhar para alguém como ela. Talvez fosse o fato de que, por trás daquela cena que presenciou, existia uma história que ninguém ali jamais tentou entender. Luciana
Acordou naquela manhã com o som abafado dos carros passando na rua molhada. Isabela dormia em um colchãozinho ao lado do seu. O quartinho em que moravam tinha mofo na parede, um ventilador barulhento e um pequeno fogão de uma boca que vivia falhando. Ainda assim, era melhor do que a pensão em que viveu nos primeiros meses após o nascimento da filha. Ela se apressou para preparar o leite da bebê e arrumar a mochila da creche improvisada, onde de vez em quando conseguia deixá-la. Mas naquela semana, a cuidadora estava doente, e Luciana sabia que teria que levá-la novamente para o trabalho à noite. Não tinha escolha. Já pensara 1000 vezes em pedir demissão, mas não podia arriscar. A empresa era sua única estabilidade. Na noite anterior, quando adormeceu com Isabela no colo, não imaginava que alguém pudesse tê-la visto, muito menos o dono de tudo aquilo. Ao final do expediente, Gustavo andou sozinho pelo andar da limpeza. Queria ver com os próprios olhos, sem câmeras, sem relatórios. Quando chegou à copa, encontrou tudo em ordem. Luciana não estava. Mas havia um saco de fraldas sobre a mesa, uma garrafinha de leite e uma manta dobrada com cuidado num cantinho. Pequenos sinais de que ela viria de novo. No caminho de volta, cruzou com um funcionário da manutenção. A faxineira nova, a moça que traz a filha, trabalha bem, comentou o homem sem saber da curiosidade do patrão. Nunca reclama de nada. Já peguei ela chorando sozinha, mas limpa tudo como se tivesse sido treinada em hotel 5 estrelas. Gustavo apenas assentiu com a cabeça, mas por dentro algo apertou. Não era pena. Era outro tipo de desconforto, como se só agora percebesse o quanto o mundo ao seu redor era feito de pessoas que ele nunca enxergou de verdade. Na noite seguinte, Luciana chegou cansada, mas determinada. Com Isabela enrolada na manta, passou discretamente pelos corredores e foi direto para o vestiário. Tentava não chamar atenção. Esperava que ninguém tivesse notado nada da noite anterior. Só queria trabalhar, terminar o turno e ir embora. Mas algo estava diferente. Sobre a pia do vestiário havia um bilhete. Para a funcionária do setor noturno que traz o bebê, um pequeno gesto para uma grande coragem. Ao lado, uma sacola com fraldas, lenços umedecidos, 2 mamadeiras novas e uma caixinha de leite especial. Luciana ficou paralisada. Ninguém havia assinado. Ela olhou para os lados. O coração acelerado, entre a gratidão e o medo. Não sabia se estavam zombando dela ou tentando ajudá-la de verdade. Mas quando pegou a mamadeira na mão, reconheceu a marca cara. Algo que ela jamais teria comprado. Engoliu em seco e decidiu não devolver. Pela filha, pela necessidade, pela exaustão. Do outro lado do prédio, trancado em seu escritório, Gustavo observava pela câmera da copa, em silêncio. Assistia à cena como quem presencia algo sagrado. Não era sobre caridade. Era sobre enxergar, pela primeira vez, aquilo que o mundo fingia não ver. E ele ainda não sabia, mas aquela mulher mudaria tudo. Gustavo passou os dias seguintes preso em um dilema silencioso. Seu cotidiano parecia o mesmo. Reuniões, metas, decisões rápidas e frias. Mas internamente algo havia deslocado. A imagem de Luciana segurando Isabela no colo, dormindo vencida pelo cansaço, teimava em voltar nos momentos mais improváveis. Ele tentava ignorar, não conseguia. Não era só a cena, era o que ela significava. Na empresa, Luciana manteve sua rotina discreta. Sabia que algo estava diferente desde que encontrara a sacola com as doações, mas preferiu não comentar com ninguém. Não sabia quem deixara aquilo, mas agradecia em silêncio toda vez que preparava a mamadeira nova para Isabela. Tinha medo de que tudo fosse tirado dela se perguntasse demais. O silêncio parecia mais seguro que a gratidão expressa. Gustavo, por outro lado, começou a observar. E não era o tipo de observação distante e impessoal que ele fazia com seus funcionários. Era algo novo.
Nos turnos noturnos, ele pedia às câmeras que fossem mantidas ligadas no corredor da limpeza e na copa. Assistia sem som, apenas com os olhos fixos na tela. Viu Luciana chegando com Isabela nos braços, sempre com um cuidado extremo para não incomodar. Forrava um canto da copa com um lençol e deixava a filha ali, deitada, enquanto esfregava os banheiros, recolhia lixo e passava pano nos corredores. A bebê, calma, a observava com olhos grandes e vivos, como se entendesse tudo. Num dos registros, Gustavo viu quando Luciana parou por um instante no meio do corredor. Encostou-se à parede, limpou o suor da testa com o antebraço e respirou fundo. Seus olhos estavam úmidos, mas ela engoliu o choro, firmou os ombros e continuou, como quem já aprendeu que não existe tempo para desabar. Na manhã seguinte, ele não conseguiu trabalhar. Sentou-se em sua cadeira por horas, encarando um relatório que não leu. O celular vibrava, e-mails se acumulavam. Mas sua cabeça estava distante. Ele pensava nela, em como ela sobrevivia sem rede de apoio, em como nunca pediu ajuda, em como seguia invisível para todos, menos para ele. Luciana não sabia que estava sendo observada, mas sentia algo estranho no ar. A empresa estava mais silenciosa do que o normal. Alguns colegas da limpeza comentaram que o patrão andava esquisito, mais calado do que o habitual. E isso era algo vindo de alguém que já era naturalmente reservado. Ela sorriu por dentro ao ouvir aquilo. Tinha medo dele, claro. Todos tinham. Mas algo dentro dela dizia que não era o mesmo homem que costumavam descrever. No fundo, ainda não tinha certeza se aquela sacola viera dele. Mas suspeitava. Não queria se iludir. Aprendeu da pior forma que expectativas demais só servem para machucar. Naquela noite, chegou com Isabela enrolada num casaquinho de tricô. A garoa fina deixava o ar úmido e gelado. Ao entrar na copa, encontrou algo novo. Uma almofada pequena, limpa, forrada com um paninho colorido infantil. Não havia bilhete dessa vez. Mas não precisava. Ela colocou Isabela ali, ajeitou seu uniforme e respirou fundo. Estava exausta. Seus olhos ardiam de tanto tentar parecer forte. Trabalhar com uma criança a tiracolo era uma batalha invisível, dessas que ninguém enxerga. Mais tarde, enquanto esfregava o chão do vestiário, ela ouviu passos. Ao levantar os olhos, viu alguém parado na porta. Gustavo. Seu coração disparou. Ele estava ali, sem seguranças, sem pastas, sem aquele ar de pressa constante. Só ele, com as mãos nos bolsos e um olhar que não era de patrão. Era de homem, de alguém que estava tentando entender. Boa noite, ele disse, com a voz calma. Luciana hesitou, depois respondeu num tom baixo. Boa noite, senhor. Você trouxe sua filha de novo? Ela assentiu. A senhora que cuida dela não pôde. Não tenho com quem deixar, mas prometo que ela não incomoda. Eu trabalho direitinho. Não preciso... Não quero... Eu sei, ele interrompeu, sem rudeza. Um silêncio constrangedor caiu entre os dois, mas não era vazio. Era cheio de tudo que eles não sabiam como dizer. Você sempre dá conta sozinha? Perguntou ele com um tom quase gentil. Luciana respirou fundo. Não sabia o que responder. Tinha medo de dizer a verdade e perder o emprego, mas tinha mais medo ainda de mentir. Desde que ela nasceu, sim. Ele assentiu, olhando para o chão por um momento, como quem carrega um peso que não sabe nomear. E o pai? Ela apenas balançou a cabeça, sem dizer nada. Gustavo olhou para ela. Havia dignidade naquela mulher, e dor. Mas também algo que ele não conseguia explicar. Uma força crua, silenciosa, que fazia tudo ao redor parecer menor. Se precisar de alguma coisa, só avise, disse ele antes de sair. Luciana ficou parada, segurando o esfregão com as mãos molhadas, o coração ainda acelerado. Não sabia o que aquilo significava, mas algo ali tinha mudado. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que alguém viu.
Na noite seguinte, Luciana chegou mais cedo. Havia algo diferente nela. Talvez fosse o incômodo silencioso desde o breve encontro com Gustavo. Ou o fato de, pela primeira vez, sentir que alguém estava prestando atenção em seus passos, mesmo que sem dizer nada. Ela evitava fantasiar. Já tinha construído castelos demais na mente que acabaram virando ruínas. Mas havia uma inquietação nova dentro dela. Algo que queimava devagar entre a esperança e o medo. Isabela dormia tranquila na almofada improvisada que alguém deixara na copa. Luciana a ajeitou com cuidado, cobriu-a com a manta e saiu para iniciar seu turno. Começou pelo corredor principal, esfregando o chão já limpo, como sempre fazia. A repetição da rotina era sua forma de se manter firme. A mente cansada já sabia os movimentos de cor. Por volta da meia-noite, enquanto lavava os banheiros do segundo andar, ouviu passos novamente, os mesmos que ouvira no dia anterior, e por alguma razão que ela ainda não entendia, seu corpo se enrijeceu. Gustavo apareceu diante dela, com as mangas da camisa social dobradas até os cotovelos e uma expressão indecifrável no rosto. "Boa noite", ele disse mais uma vez. Luciana enxugou as mãos num pano velho e respondeu sem encarar diretamente. "Boa noite." Houve um breve silêncio. Ele se aproximou, parando a uma distância respeitosa. "Posso falar com você um minuto?" Ela assentiu, sem esconder o receio nos olhos. Gustavo olhou ao redor. Depois indicou a porta da copa. "Lá dentro?" Luciana hesitou, depois o seguiu. A pequena copa da limpeza tinha cheiro de café velho e produto desinfetante. Era um espaço esquecido entre os corredores da empresa. Mas, naquela noite, parecia o centro do mundo. Gustavo sentou-se em uma das cadeiras de plástico e aguardou que Luciana fizesse o mesmo. Ela se sentou com os ombros tensos e manteve as mãos unidas no colo, como quem já esperava ser chamada para uma advertência. "Fica tranquila", disse ele, tentando suavizar a tensão. "Não estou aqui para te repreender, nem para falar sobre o bebê." Luciana não respondeu. Seu olhar era o de quem já ouviu promessas demais que não se cumpriram. Gustavo começou, depois respirou fundo. "Eu vi você dormindo com ela aquela noite." Ela arregalou os olhos envergonhada. "Me desculpa, senhor. Eu não queria. Só cochilei. Eu estava tão cansada. Nunca aconteceu antes. Eu juro que não vou deixar se repetir. Não é isso." A resposta dele veio rápida, sem julgamento. "Eu fiquei impressionado com você, com tudo que você está enfrentando sozinha, com a forma como cuida da sua filha mesmo sem ter nada. Eu nunca tinha visto de perto uma força assim." Luciana engoliu em seco. Não sabia se aquilo era uma provocação, uma gentileza ou algum tipo de jogo. "Eu faço o que precisa ser feito. Não é heroísmo, é necessidade", Gustavo assentiu. "Mas é admirável e é real. Eu não sei exatamente o que estou fazendo aqui, Luciana. Eu não consigo parar de pensar em você, no que você passa. E no quanto o resto do mundo parece não perceber." Ela desviou o olhar, apertando os dedos no colo. "Eu não quero ser um fardo, Sr. Gustavo. Já perdi empregos antes por causa da minha filha. Tem gente que acha que filho é problema. Mas eu juro que faço meu trabalho direito. Não quero que pense que estou me aproveitando." "Eu não penso isso. De verdade." O silêncio voltou a se instalar entre eles, agora menos pesado, mais carregado de significados. "Por que o senhor está fazendo isso?" Ela perguntou com a voz quase falhando. "Por que o senhor está se importando?" Gustavo demorou a responder. Passou a mão pelos cabelos e falou sem olhar diretamente. "Porque eu passei a vida inteira fingindo que certas pessoas não existiam, que dor tinha lugar, hora e crachá. Mas você me fez ver o quanto eu era cego. E ver você, Luciana, me mudou." Ela sentiu os olhos marejarem, mas não queria parecer frágil. Já bastava a vida insistindo nisso todos os dias. "Eu não sei o que o senhor espera de mim", murmurou sincera. "Mas eu não posso dar nada além do que já dou.
Nem tempo, nem espaço, nem sonhos. Tô cansada demais para imaginar finais felizes. Eu não quero nada em troca, ele respondeu. Só quero te ajudar, sem segundas intenções, sem pressa. Eu só não consigo mais te ignorar. Luciana fechou os olhos por um segundo, respirou fundo, depois se levantou devagar. Eu agradeço, de verdade, mas agora eu preciso terminar meu turno. E saiu da sala sem olhar para trás. Gustavo permaneceu sentado, observando o pano úmido que ela deixara sobre a mesa. Pela primeira vez em anos, ele não tinha certeza do próximo passo, mas sabia, com absoluta clareza, que não conseguiria voltar a ser o homem de antes. Aquela noite havia deixado marcas em ambos, embora nenhum deles tivesse coragem de admitir isso logo. Luciana continuou sua rotina de sempre, chegando pontualmente, fazendo seu trabalho com perfeição, cuidando de Isabela entre pausas silenciosas. Mas agora, algo dentro dela estava em alerta. A conversa com Gustavo havia mexido com camadas que ela mantinha enterradas. Era difícil confiar em alguém, ainda mais em um homem poderoso que até poucos dias atrás parecia habitar um mundo inatingível. Gustavo, por sua vez, tentava voltar ao fluxo normal da vida, mas nada parecia encaixar como antes. As reuniões pareciam vazias, os relatórios repetitivos, e os rostos ao seu redor, todos tão previsíveis. Luciana tinha algo que ele não conseguia explicar, uma presença que o tirava do chão sem esforço. Uma mulher que falava pouco, mas cujas ações gritavam com força. Na quarta-feira, após um dia particularmente arrastado, ele decidiu descer até a copa no final do expediente. Era quase meia-noite. Luciana estava lá, sozinha, aquecendo uma mamadeira. Isabela dormia num canto forrado por cobertores bem arrumados. Ela virou-se devagar ao notar sua presença. Havia surpresa no olhar, mas também firmeza. Não parecia intimidada como antes. "O senhor está aqui de novo?" Perguntou, sem ironia, mas com um toque de sinceridade. "Não consegui ir embora." Ele respondeu. "Achei que podia te trazer um café." Estendeu um copo de isopor com café fresco. Ela hesitou, depois aceitou. "Obrigada." Sentaram-se em silêncio por alguns segundos. O som da chuva fina batendo nas janelas preenchia o vazio entre eles. "Eu penso muito em você," disse ele, baixando os olhos para o copo. Luciana manteve os olhos na bebê. "Eu não tenho espaço para isso, senhor Gustavo. Minha vida é feita de sobrevivência. Eu acordo e penso em como pagar o leite. Não dá para romantizar a vida quando ela só te dá porrada." "Eu entendo, ou pelo menos tento." Ela o encarou pela primeira vez de verdade. Havia dor ali, mas também uma fagulha de algo maior. "O senhor sabe o que é cuidar de alguém sem ninguém para te ajudar? Acordar às 4 da manhã porque a febre subiu? Ir trabalhar doente porque se faltar, perde o dia? Segurar o choro para não assustar sua filha?" "Não." Ele respondeu com honestidade. "Eu nunca passei por nada disso. Mas eu cresci sozinho. Perdi meus pais cedo. Fui criado por um avô alcoólatra que me chamava de estorvo. Tive que virar adulto aos 12 anos. Trabalhar, estudar, me virar. Só que, quando consegui vencer, construí muros demais ao redor de mim. Achei que era proteção. Mas hoje eu vejo que me isolei do mundo." Luciana ouviu em silêncio. Aquela era a primeira vez que alguém abria uma brecha naquele homem. E ela viu ali, não só um empresário, mas um garoto machucado por dentro, que aprendeu a se proteger com distância e controle. "Então talvez a gente entenda mais do que imagina," ela disse com voz baixa. "Eu acho que sim," ele respondeu encarando os próprios pensamentos. Isabela se mexeu no canto, e Luciana foi até ela, ajeitando a coberta. Gustavo observou o gesto com atenção. Nunca havia parado para notar a delicadeza de um cuidado materno. Era diferente de tudo que ele conhecia. Não era movimento, era vínculo. "Você não tem família nenhuma?" ele perguntou de repente. Luciana voltou a sentar. "Perdi minha mãe quando tinha 19.
Era ela e eu. O pai da Isabela desapareceu antes do parto. Sumiu como quem nunca existiu. Me deixou com o aluguel atrasado, as dívidas e uma barriga prestes a estourar. Dormi 2 dias na recepção de uma UPA antes de conseguir ajuda. Tive Isabela sozinha. Depois disso, nunca mais me permiti depender de ninguém. Gustavo sentiu um nó na garganta. Aquela mulher tinha mais coragem em um dia do que ele conseguia reunir em um mês inteiro. Mas o que o tocava ainda mais era a maneira como ela dizia tudo aquilo, sem se vitimizar, sem pedir aplausos. Apenas com verdade. Eu queria fazer algo por você, disse ele, com um peso sincero na voz. Não só por pena, mas porque você merece uma vida melhor. Um recomeço. O senhor não precisa me salvar, ela disse com firmeza. Só não me atrapalhe, e não me veja como alguém quebrada. Eu tô cansada, não derrotada. Ele sorriu de leve. Você não é quebrada. Você é a pessoa mais inteira que eu conheci. Luciana segurou o olhar dele por alguns segundos. Havia calor naquele silêncio. Uma espécie de compreensão mútua que dispensava palavras. Se for para ficar por perto, fique direito, ela disse. Sem promessas, sem piedade. Eu não vim para ir embora. Era a primeira vez que Gustavo dizia algo sem ter certeza do que viria depois. E ainda assim, soava como a única certeza que ele tinha. As semanas que se seguiram não trouxeram promessas nem declarações. Mas algo invisível entre Luciana e Gustavo havia mudado. Não era um romance no sentido comum. Era uma aliança silenciosa entre 2 mundos que pareciam distantes demais para coexistir e que agora começavam a se tocar. Gustavo, discretamente, tomou algumas decisões internas. Pediu ao RH para rever as escalas da equipe de limpeza noturna, criando um modelo de rodízio que permitisse a funcionárias com filhos pequenos maior flexibilidade. Reativou um antigo projeto engavetado, um pequeno espaço de apoio familiar dentro da empresa. Um lugar simples, com um berço, um micro-ondas, uma poltrona de amamentação. Não deu nome ao espaço, não quis publicidade. Apenas mandou montar. Luciana soube das mudanças pela supervisora. Ouviu boatos no vestiário, escutou comentários atravessados de colegas que não sabiam ao certo quem havia pedido aquilo. Ela, no entanto, sabia. E por mais que seu orgulho relutasse, não conseguiu evitar o nó na garganta. Não por se sentir favorecida, mas por, pela primeira vez, perceber que alguém havia olhado com atenção real para a sua dor. Naquela noite, quando entrou no novo espaço com Isabela no colo, respirou fundo ao ver o bercinho branco, limpo, com lençóis de algodão e um móbile simples girando no teto. Sentou-se na poltrona, amamentou a filha com calma e sentiu algo raro. Alívio. O tipo de alívio que só mães muito cansadas conseguem reconhecer. Mais tarde, enquanto encerava o chão do 2º andar, viu Gustavo passar no fim do corredor. Ele não se aproximou. Apenas lançou um olhar breve e um sorriso contido. Ela retribuiu com um leve aceno. Não era preciso dizer nada. No escritório de vidro e aço no topo do prédio, Gustavo se viu pensando nela mais do que imaginava. Queria saber se estava se alimentando bem, se Isabela havia melhorado da febre da semana passada, se ela conseguia dormir um pouco durante o dia. Ele não sabia como transformar tudo aquilo em palavras sem parecer invasivo, mas não conseguia mais fingir que Luciana era apenas uma funcionária. Num sábado à noite, ele foi além. Pegou o carro e foi até o endereço dela. Precisava ver com os próprios olhos o mundo em que ela vivia. O bairro era simples, cheio de ladeiras e fios de energia baixos cruzando os postes. Parou o carro na esquina e caminhou até o portão de metal, onde o número 114 estava quase apagado. Tocou a campainha. Luciana abriu o portão com Isabela no colo e uma expressão surpresa no rosto. — O que o senhor está fazendo aqui? Me chama de Gustavo, por favor, disse ele, tirando as mãos dos bolsos. Eu queria ver onde vocês vivem. Posso? Ela hesitou por um segundo. Depois abriu o portão. Entra.
O quarto era pequeno, com paredes descascadas e um cheiro suave de sabão. Havia uma cama de solteiro, um colchão no chão, um guarda-roupa antigo e uma estante com latas de leite em pó e fraldas. Isabela estava mais crescida, curiosa, e esticou os braços para ele. Gustavo pegou a menina sem pensar. Ela riu. Luciana observou a cena, sem saber ao certo como reagir. Não esperava que fosse vir até aqui. Nem eu. Mas estou cansado de fingir que minha vida cabe só nos andares de um prédio. Vocês fazem parte dela agora. E eu não quero mais fugir disso. Luciana sentou-se na beirada da cama, enquanto Gustavo permanecia em pé, com Isabela nos braços. Isso tudo é muito diferente para mim, sabe? Eu cresci aprendendo a não esperar nada de ninguém. Quando alguém se aproxima demais, eu só penso que uma hora vai virar as costas. E se eu não virar? Ela encarou os olhos dele. Não havia promessas, só presença. A gente pode tentar devagar? É tudo que eu quero. Gustavo sorriu. Mas posso pelo menos levar vocês para jantar fora um dia? Um lugar tranquilo, sem formalidade, sem rótulo. Luciana riu pela primeira vez. Desde que não tenha que usar salto. Fechado. Isabela soltou uma gargalhada como se tivesse entendido tudo. E naquele instante, o quarto apertado já não parecia tão pequeno. Havia algo ali que nenhum dinheiro comprava. Acolhimento. Na segunda-feira, Gustavo chegou na empresa mais cedo. Deixou um bilhete discreto na sala da supervisora da limpeza, pedindo que realocasse Luciana para o setor interno de apoio, onde os horários eram diurnos e mais leves. A vaga existia, mas ninguém tinha preenchido. Ele não exigiu. Apenas sugeriu, destacando o desempenho impecável dela nos últimos meses. Luciana foi chamada no RH 2 dias depois. Estranhou. Ao ouvir sobre a nova oportunidade, não acreditou de imediato. Isso é sério? É mérito seu, respondeu a responsável. Tem muita gente aqui de olho no seu esforço. Ela saiu da sala com um misto de alívio e receio. Quando cruzou com Gustavo no corredor, apenas o olhou. Ele apenas sorriu e disse: uma nova rotina pode começar com um pequeno passo. E sem combinar nada, os dois seguiram em frente, juntos, mas no tempo certo. A terça-feira começou abafada, com um céu carregado que parecia segurar o peso de uma tempestade anunciada. Desde o início da manhã, São Paulo estava em alerta. O clima denso fazia com que as pessoas andassem mais apressadas, como se pressentissem que algo maior estava por vir. Luciana percebeu que Isabela não estava bem logo após o almoço. A menina não quis comer, estava quente, com os olhinhos irritados e um choro manhoso que não cessava. Ela verificou a febre e o termômetro confirmou o pior, quase 38,5. O desespero veio como um soco no estômago. Não podia faltar ao trabalho, nem deixar a filha sozinha. A cuidadora que às vezes a ajudava estava internada com pneumonia. Era dia de turno reduzido e o setor novo ainda era um teste. Ela sabia que não podia cometer erros. Decidiu levar Isabela com ela, mesmo que soubesse o quanto isso era arriscado. Chegou na empresa ao fim da tarde, com a filha enrolada num cobertor e uma bolsa cheia de remédios e mamadeiras. Pediu desculpas à supervisora antes mesmo de subir. Prometeu que faria tudo direitinho, que não atrapalharia ninguém. Às 6h40, os primeiros trovões anunciaram o que viria. Às 7, a cidade mergulhou num caos. Árvores caídas, trânsito travado, bairros inteiros sem luz. No prédio da Vilela Tech, os geradores seguravam o básico, mas a chuva castigava os vidros com força, e muitos funcionários já haviam ido embora às pressas. Luciana estava no depósito, organizando materiais, quando ouviu Isabela tossir sem parar. Correu até a sala de apoio e a encontrou quente como uma brasa, ofegante com os olhos perdidos. Pegou a filha no colo e sentiu as pernas tremerem. Tentou ligar para uma ambulância, sem sinal. Saiu pelos corredores em busca de ajuda, mas não havia quase ninguém.
estava sozinha, com a filha ardendo nos braços. No 15º andar, Gustavo terminava uma reunião virtual com investidores internacionais quando recebeu uma notificação no celular. O sistema de segurança detectou movimentação incomum no setor de apoio familiar. Curioso, acessou a câmera. Quando viu Luciana andando de um lado para o outro com a filha no colo, em pânico visível, não pensou duas vezes. Desligou tudo e desceu correndo pelas escadas, com a mente acelerada. Ao encontrá-la no térreo, sentada no chão frio da recepção, tremendo, segurando Isabela no colo e chorando baixinho, seu peito se apertou. Luciana! Ela levantou os olhos, aliviada e ao mesmo tempo assustada. Ela tá com febre alta. Não consegui sinal. Não tem ninguém aqui. Gustavo ajoelhou-se ao lado dela. Me dá ela. Vamos agora. Eu levo vocês. Levar para onde? Para minha casa. Tenho tudo lá. Médico de plantão, termômetro digital, antitérmico, nebulizador. Vem comigo. Luciana não discutiu. Confiou. Pela primeira vez em muito tempo, deixou que alguém cuidasse dela. Na casa de Gustavo era silenciosa, moderna, cheia de linhas retas e móveis sofisticados. Mas naquela noite, o luxo cedeu espaço ao improviso. Ele preparou uma compressa gelada, enquanto Luciana trocava a filha no sofá. Fez uma sopa rápida, aqueceu a mamadeira e ligou para o pediatra de plantão que atendia sua família há anos. Em poucos minutos, a medicação indicada foi administrada e Isabela adormeceu, cansada, mas mais tranquila. Luciana estava sentada no canto do sofá, envolta em um cobertor, os olhos vermelhos. Gustavo se aproximou com uma xícara de chá nas mãos. Aqui, ela pegou com as mãos trêmulas. Obrigada. Você tá bem? Ela respirou fundo. Tentou responder, mas o choro veio antes das palavras. Não era desespero, era exaustão. De meses, de anos. Desculpa, eu tô me segurando faz tanto tempo. Não sei mais como relaxa. Não precisa se desculpar. Você é forte demais, Luciana. Ela o olhou, vulnerável como nunca antes. Eu não sou forte, eu só não tenho escolha. É isso que te faz forte. Ele sentou-se ao lado dela, sem tocar, apenas presente. O silêncio entre eles era diferente agora. Não era constrangido, era acolhedor. Obrigada por hoje, de verdade, disse ela depois de alguns minutos. Obrigado por confiar. Luciana olhou para ele com um cansaço doce. Havia algo naquele momento que não precisava ser explicado. Eu não sei o que está acontecendo entre a gente, mas pela primeira vez, eu não sinto que estou sozinha. Você não tá. Isabela ressonava suavemente entre os dois. A chuva seguia batendo nos vidros, agora como trilha para algo novo que nascia, delicado, sem pressa. Gustavo cobriu a menina com uma manta leve e ajeitou a almofada atrás das costas de Luciana. Depois, se sentou de novo ao lado dela. Fica aqui hoje, às 2, a cama de hóspede está pronta. Ela assentiu, sem dizer mais nada. Estava cansada demais para resistir. E pela primeira vez em muito tempo, sentia que podia apenas descansar. O dia amanheceu calmo, com a luz dourada filtrando pelas janelas da cobertura. Na cozinha silenciosa, Gustavo preparava café com uma estranha tranquilidade no peito. Não era comum ele acordar antes do alarme, muito menos cozinhar. Mas algo nele havia mudado desde a noite anterior. Como se de repente tivesse descoberto que a vida podia ser mais do que controle e metas. Luciana ainda dormia no quarto de hóspedes, exausta. Ao lado dela, Isabela respirava tranquila, com as bochechas coradas novamente e a febre vencida. Era a primeira vez, em muito tempo, que mãe e filha descansavam sob um teto onde o medo não dominava cada ruído da noite. Gustavo observava tudo com cuidado. Não queria assustá-las, nem acelerar nada, mas havia um sentimento difícil de nomear crescendo dentro dele. Começava como admiração, passava pelo carinho e se transformava, aos poucos, em algo mais profundo.
Algo que ele nunca tinha experimentado de forma tão clara. Um tipo de amor que não surge de repente, mas que vai se construindo no silêncio, nos pequenos gestos, nos olhos que se reconhecem sem esforço. Por volta das 9, Luciana apareceu na cozinha, os cabelos presos de qualquer jeito, vestindo uma camiseta larga que ele havia deixado sobre a cama. Tinha olheiras, mas o olhar sereno. "Bom dia", disse ela, com a voz rouca de quem dormiu mais do que imaginava. "Bom dia. Dormiu bem?" "Dormi, como não dormia há meses." Ela olhou ao redor, com certa timidez. "Obrigada por ontem. Por tudo." Gustavo se aproximou, entregou-lhe uma caneca de café e disse com gentileza: Vocês podem ficar o tempo que quiserem. Aqui tem espaço, tem silêncio, tem cuidado. E eu tenho vontade de estar perto." Luciana o olhou com os olhos cheios d'água. Não pelo que ele dizia, mas pelo jeito como dizia. Sem prometer nada, sem tentar impressionar, apenas com verdade. "Eu tenho medo disso", confessou. "De me acostumar, de relaxar, de gostar. Porque quando tudo desmorona, dói mais." "Eu também tenho", ele respondeu. "Mas acho que dessa vez vale a pena arriscar." Ela deu um meio sorriso, encostou a caneca na bancada e caminhou até ele. Não havia hesitação no gesto, apenas necessidade de verdade. E então o abraçou. Foi um abraço demorado, daqueles que não precisam ser explicados. Um abraço de duas vidas que se chocaram de formas inesperadas e que, por algum milagre discreto, começaram a se encaixar. Nos dias seguintes, Luciana voltou ao trabalho com uma nova energia. Ainda era a mesma mulher dedicada, firme, mas algo em seu olhar havia se acendido. Não porque agora tinha um homem por perto, mas porque, pela primeira vez, sentia que havia alguém do lado dela, não acima. Gustavo, por sua vez, passou a reorganizar sua rotina. Reservava as noites de sexta para estar com as duas, cozinhava aos domingos e aprendeu a entender as necessidades de um bebê. Fralda, cólica, sono leve, mamada atrasada. Se antes sua vida era feita de metas trimestrais, agora ele vivia pelos detalhes. Um sorriso de Isabela, uma risada espontânea de Luciana, um jantar simples ao som da TV baixinha. Na empresa ninguém questionou. Aos poucos, todos perceberam que algo havia mudado. O CEO, antes rígido, agora caminhava mais devagar pelos corredores, ouvia mais os funcionários e passava longos minutos na sala do setor de apoio, trocando ideias e fazendo ajustes. Luciana foi promovida de forma oficial após 3 meses no novo setor. Não foi ele quem decidiu. A supervisora levou o nome dela à diretoria com uma carta assinada por colegas, destacando sua dedicação e a forma como colaborava com todos. Naquela noite, quando chegou em casa com o envelope da promoção nas mãos, encontrou Gustavo na cozinha, preparando lasanha. "Adivinha só?" ela disse com um sorriso. "Foi promovida? E como você sabe?" "Eu teria te promovido há muito tempo", respondeu ele, se aproximando. "Mas é bom saber que o mundo começou a te enxergar como eu enxergo." Luciana o beijou. Não com urgência, nem paixão cega, mas com a maturidade de quem sabe o que está fazendo, e o desejo calmo de ficar. Num domingo de sol, meses depois, estavam os 3 sentados no quintal da casa de Gustavo. Isabela, agora com quase 2 anos, brincava com potinhos plásticos no chão. Luciana descansava com os pés sobre uma almofada. Gustavo lia em silêncio, de vez em quando desviando os olhos para observar as duas. "Sabe o que eu mais gosto aqui?" perguntou ela de repente. "O quê?" "Que eu não preciso pedir permissão para ser feliz." Ele a olhou com carinho. Ninguém devia precisar. Luciana encostou a cabeça no ombro dele, e Isabela, sem entender nada, riu sozinha. Naquele instante, o impossível não parecia tão distante, porque o que construíram ali não veio de uma mágica repentina, mas de algo mais raro. Cuidado constante, presença verdadeira
e escolhas feitas com o coração. E no fim, era isso que bastava. Se essa história também tocou o seu coração, se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias reais como essa, cheias de emoção, superação e esperança. Sua companhia aqui faz toda a diferença.